Bom dia a todos e todas, né? Então, a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de trauma e catástrofe na contemporaneidade. Então, antes a gente viu sobre o percurso de Freud, né, pensando a temática do trauma, e a gente viu como é que o Freud foi repensando a questão do trauma e também, a partir disso, repensando a própria clínica psicanalítica. Na medida que o próprio Freud foi percebendo, né, os efeitos mais profundos e mais complexos do trauma na subjetividade. E ele foi repensando seus principais conceitos, né, particularmente sobre a questão do dualismo pulsional, né? E a gente viu também na segunda parte, né, na parte da tarde de ontem, um pouco sobre alguns autores, né, na verdade mais o Mbembe e o Foucault, discutindo um pouco sobre a noção de catástrofe. E hoje a gente vai terminar essa parte da catástrofe falando do Eduardo Vieira de Castro e da Débora Danowski, falando um pouco sobre o conceito de antropoceno, né? Então, ontem com Foucault a gente falou sobre o conceito da biopolítica, sobre a forma da relação de poder, né, como o poder moderno investe os corpos biológicos, e essa produção da vida biológica, a gente viu que a produção de uma certa vida biológica para a exploração do trabalho, para a produção da riqueza, e que essa própria exploração da vida, da força da vida, como força de trabalho, mas também como força de docilização política, né, uma forma de docilizar os corpos politicamente para que eles fiquem, para que aceitem, né, as relações de poder vigentes, tem como efeito, como sintoma, uma produção exacerbada de morte. Seja no sentido de um mal-estar dos corpos disciplinados, né, que vão se disciplinando a partir de uma forma externa, seja um mal-estar na cultura, no sentido de uma produção da guerra permanente, né, como Foucault mostra, que no final do século XIX e todo o século XX, e nós ainda no século XXI vivemos sobre essa ameaça da guerra permanente, e a gente viu como é que essa produção da vida biológica, né, precisa de uma certa ordenação dos corpos e do discurso também, em torno das noções de sexo e de raça. E de que a partir dessas noções de sexo e raça, você consegue, então, codificar os corpos, explorá-los melhor, e discipliná-los, porque você insere os corpos dentro de certos regimes de normalidade, certas normas sociais, baseadas no sexo, né, todo um controle da sexualidade feita pela medicina, e pela saúde coletiva e pela própria cultura, atravessada por esses saberes, e um controle da raça também, onde se permite, então, fazer com que as populações racializadas sejam exploradas, sejam controladas e, eventualmente, sejam eliminadas. E a gente viu que com o Mbembe, a gente aprofundou um pouco isso, o Mbembe mostrando que esse tipo de exploração biopolítica já existe há muito tempo, porque é típico do colonialismo europeu, né? E o Mbembe mostra, então, que é mais do que simplesmente uma produção da vida, porque é a produção da vida de alguns, né, da cultura europeia, da cultura branca, das elites, né, dos países coloniais, e que produz, na verdade, uma grande gestão da morte, e é pelo menos assim há alguns séculos, né? E isso ainda permanece. Então, por isso que falava sobre uma gestão bionecropolítica. Então, a modernidade é feita por essa produção desse tipo de vida e da morte. Então, uma produção, gestão da vida e da morte. Então, é uma história bastante antiga, uma história de pelo menos 500 anos, girando em torno da raça e do sexo. Mas hoje eu vou tentar juntar um pouco essas coisas que a gente viu, né? Ou seja, sobre a questão da catástrofe social e histórica, né? Então a gente vê que a problemática social tem uma história, né? Então uma história bastante longa. Então, muitos autores dizem isso, né? Que a psicanálise surge no momento de uma crise da modernidade. Então Freud ele já nasce, né, criando a psicanálise no momento em que o próprio laço social e psíquico no Ocidente já estava em crise. O Lacan até fala isso, né,
no texto dele de 1936, né, Os Complexos Familiares, que é o momento do declínio da imago paterno. Então, aquela questão que o Freud já se colocava, né? A imagem do pai e a lei do pai já não funciona mais como no passado, né? Então, a psicanálise já nasce nesse período de crise dessa imago do pai e dessa própria crise da ideia de lei. Então, falando um pouco de Foucault, a gente viu, né, que essa imago do pai remete a uma figura bastante arcaica do déspota, essa figura do rei, né, que tem a sua lei, a lei do pai. Então, se essa figura, de fato, é uma figura muito antiga, uma figura da soberania, o Deleuze e Guattari vão dizer, né, é a imagem do déspota, né, é a lei do imperador, então, de fato, a família no Ocidente já nasce com uma problemática, né, porque esse pai já não é mais o pai do Império Romano, né, da Idade Média, né, já é um pai moderno, já é uma família moderna, que a gente até viu que essa família nuclear burguesa é uma invenção muito recente, né, do século XVIII, XIX para cá. Então, como criar esse núcleo familiar como uma espécie de pequeno império, sendo que nós já há bastante tempo não acreditamos nessas figuras, né? Como nós estamos cortando a cabeça do pai, cortando a cabeça do rei, cortando a cabeça de Deus, né? Como Nietzsche diagnostica, né? A morte de Deus, ou como Lacan diagnostica como o declínio da imagem do pai. Então, essa figura soberana já foi perdida há muito tempo. Então, a gente fica tentando juntar os pedaços. O que o Deleuze e Guattari vão chamar, né, no Antiédipo, de um retorno dos arcaísmos. Então, a contemporaneidade faz retornar antigas figuras para tentar manter o laço social e a estruturação psíquica mais ou menos ordenada. Então, Deleuze e Guattari reconhecem que o complexo de Édipo na psicanálise é uma tentativa de fazer retornar esses antigos arcaísmos, como a própria imagem do pai e a lei do pai. Só que isso não funciona no capitalismo, porque nós já vivemos sob um regime atual, na modernidade avançada e na contemporaneidade, de uma desordenação simbólica que implica também uma desordenação real, como a gente estava vendo ontem, né, a partir da obra do Freud. Como assim uma desordenação real? É no sentido que o Lacan fala, os três registros eles estão amarrados. A imagem, as imagens, os discursos e o real do corpo, as quantidades pulsionais. Se eles estão amarrados e há uma desordenação simbólica, então, evidentemente, haverá também uma desordenação imaginária e uma desordenação real. Então, os nossos afetos vão flutuar, sem ter uma ordenação. E aí, o excesso pulsional vem. Aí, a questão do trauma. Então, o trauma, a gente viu que tem a ver com o impacto exterior que produz uma desordenação no sujeito. Isso faz com que as intensidades pulsionais venham à tona. E aí uma série de formações sintomatológicas, patológicas vão emergir. Então, um pouco esse contexto, né, já adiantando, que eu vou tentar juntar o tema do trauma e da catástrofe. Se o trauma, para Freud, então, voltando, é uma espécie de intoxicação, de ataque que vem de fora, que desordena o sujeito e faz ele ter que lidar com um demoníaco, que seria o quê? Essa intensidade pulsional sem nenhum tipo de ordenação, e que faz o sujeito viver uma sensação profunda de mal-estar, como o Freud fala no Mal-Estar na Civilização. Então a gente tem que pensar uma clínica na contemporaneidade que reconheça essa transformação simbólica, que reconheça essas novas formas de traumatismo na contemporaneidade, que reconheça como os sujeitos estão reconhecendo esse mundo, né? Ou seja, essa sensação de catástrofe que nós estamos vivendo, e que não é imaginária, né? Nós sabemos que ela é bastante real, porque nós temos dados científicos sobre isso, e são muitos, né? Seja das ciências sociais, né? Como a gente tem trabalhado aqui, Mbembe, Foucault, Agamben, né? Seja, como eu vou falar agora, das ciências duras, né? Da física, da química, da biologia, da ecologia, e também de saberes ancestrais, como os indígenas, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, tem muitos saberes, não só os europeus ocidentais, mas outros também, como saberes ameríndios, que já apontam, né, para uma situação hoje que nós vivemos catastrófica. Então, reconhecer a catástrofe, ela é importante para a gente também conseguir reconhecer essas novas formas de psicopatologia que surgem na contemporaneidade. A Maiana falou alguma coisa aqui. Maiana perguntou, diante disso, como manter uma psicanálise
quase que exclusivamente amparada no complexo de Édipo. Pois é, mãe, isso não é possível mais, né? Então, vocês viram que desde o percurso de Freud, Freud se defronta com esse problema, né? A falta de... Porque se o pai funcionasse, a culpa seria suficiente para que as pessoas não se matassem. Não é o caso. Então, Freud viu a Primeira Guerra Mundial, viu o início da Segunda Guerra Mundial, viu a perseguição dos judeus na Áustria, na Alemanha, né? Ele próprio teve que fugir da Áustria por causa da perseguição nazista. Então, ele viu uma desagregação profunda dos laços e como a lei paterna, né, não funciona. O sentimento de culpa não é suficiente para regular o laço social. Então, Freud se defrontou com esse problema. O Lacan, no início, como eu falei para vocês, se defrontou com esse problema. Mas Lacan, obviamente, ficou a vida toda estudando o trabalho de Freud, tentando entender Freud. Então, esse é o Lacan muito clássico, o Lacan do simbólico, da década de 50 e 60, o Lacan dos primeiros seminários, como a gente conhece, né? Onde ele vai falar da questão do nome do pai, né? Que é uma coisa um pouco diferente do complexo de Édipo, porque é mais, assim, mais complexa, mais estrutural. Mas, de qualquer maneira, o nome do pai, a problemática do nome do pai não é uma problemática imaginária, né? É por isso que o Lacan, depois, né, ele vai falar dos nomes do pai. Então, não existe apenas um nome do pai, existem vários nomes do pai possíveis, que são tentativas da cultura de dar uma ordenação simbólica para os seus sujeitos. No entanto, a gente pode se questionar, será que os nomes do pai ainda funcionam como uma lei? Ou funcionam de uma maneira como uma ordenação singular das formas de gozo, né? Então, por exemplo, Deleuze e Guattari, em vez de falar dos nomes do pai, eles vão falar dos nomes da história, que eu acho mais interessante. Mas talvez a gente possa até aproximar ambos, né? Mas, de qualquer maneira, mas acho que o mais importante, né, é a gente pensar que a psicanálise precisa se reinventar sempre, né? Então, diante de novos desafios clínicos, já que a psicanálise é uma teoria de uma prática clínica, então a gente tem que se defrontar com essas novas situações hoje. Daí que cartografar o nosso tempo, cartografar a contemporaneidade é fundamental. Então, cartografar, considerando, né, que o Freud diz que toda psicologia individual é uma psicologia social, então cartografar o nosso social é cartografar as formas como, no nosso tempo, as pessoas estão investindo o seu mundo, né? Se a pulsão tem um objeto, né, então, quando a gente cartografa a contemporaneidade, o nosso mundo, a gente está falando sobre as formas como as pulsões estão investindo os corpos no laço social. Então, cartografar o tempo é também cartografar os modos dos sujeitos no seu tempo de gozar. Entender essas formas de gozo, né? E a gente vai se defrontar o tempo todo com isso na clínica, né? Os discursos que circulam na sociedade são os discursos que a gente também vê na clínica. As problemáticas que a gente vê na sociedade são problemáticas que, no microscópio, a gente vai ver também que os sujeitos apresentam. Então, a partir disso, a gente vai ter que repensar a nossa clínica. Então, por isso que começar com Freud, fundador da psicanálise, e ver o quanto que ele mudou a sua obra e continuou mudando até o fim, é importante. A gente até comentou ontem, né, que o Freud chegou no anteparo, né, assim, uma barreira, né, um limite simbólico do próprio Freud, que é a questão da castração. Mas esse é o limite do próprio Freud, né? Não precisa ser o nosso limite, né? O limite da psicanálise, né? O Lacan chega a dizer, né, que o Édipo é o mito da psicanálise. Não, acho que o Lacan diz assim, aquela frase que eu citei ontem para vocês, né, que a morte do pai, lá em Totem Tabu, diz o Lacan, é um mito moderno. É o mito da modernidade. Então, o assassinato do pai, do grande homem, é isso, é o fim da imago paterna. Morte de Deus, morte do pai. Então, Freud, quando escreve Totem Tabu, diz Lacan, ele inventa o primeiro mito moderno. Mas Lacan acrescenta, mas todo mito precisa de um rito. E a psicanálise não é o rito de Édipo. Essa é uma frase de Lacan. Então, significa que a psicanálise não precisa ficar girando em torno do nome do pai. Então, a psicanálise não é o rito de Édipo. Édipo é um problema da cultura, como o próprio Lacan reconhece, mais ainda Deleuze e Guattari. Então, a psicanálise não tem que ficar girando em torno disso, né? A psicanálise tem que pensar outras formas.
gente vai trazer algumas pistas para a gente pensar isso. Né? Ok, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta sobre a aula passada? Alguma questão? Algum comentário? Bom, então vamos avançar aqui nesse tema, né, do antropoceno, né, que é trazido pela filósofa Débora Danowski e pelo antropólogo Eduardo Vieira de Castro nesse livro aqui. Há Mundo por Vir, Ensaios sobre os Medos e os Fins. É um livro muito interessante, que é de 2014. É um livro, assim, que, começando assim, eu diria que foi um livro muito impactante quando eu li, quando ele foi lançado. E foi uma experiência muito curiosa, né? Acho que é a minha experiência que a gente estava comentando do filme, né? Não Olhe para Cima. Né? Quando eu fui ler esse livro em 2014, eu não consegui ler imediatamente. Eu fiquei meses para conseguir ler esse livro, porque eu não conseguia passar dos primeiros capítulos, né? Que são justamente os primeiros capítulos onde a Danowski e o Vieira de Castro trazem uma série de dados científicos dos climatologistas sobre a crise ambiental e ecológica que estamos vivendo. E os dados são tão numerosos, tão impactantes, né? Quando a gente entende a problemática que a gente está inserido, que é difícil, de fato, avançar. Então, vocês vejam que a experiência é subjetiva. Quando a gente lida com alguma coisa muito forte, um impacto muito forte que o nosso psiquismo não está preparado para lidar, a gente resiste, é normal. Então, não é o que a psicanálise fala da questão do recalque, né? Então, o sujeito lida com uma experiência que o seu psiquismo não está preparado, há um sofrimento, uma desordenação do gozo, e o sujeito, então, recalca. Ou seja, ele tenta esquecer, ou tenta negar, né? Ou tenta expulsar, né, seus mecanismos propriamente de lidar, né, com excesso, né? Então, esquecer, expulsar, denegar. Mas o que a gente, né, tenta fazer na clínica psicanalítica é justamente fazer com que o psiquismo, né, se reordene para lidar com dados novos, ou seja, para lidar com um novo ambiente, né? E é isso, então eu tive que avançar na leitura do livro. Né? E é um livro maravilhoso, é um livro muito bonito, assim, porque é um livro que traz, acho que três coisas interessantes, 3 ou 4 coisas interessantes. A primeira é trazer esses dados científicos, que sem sombra de dúvida já estão desatualizados, né, porque o livro é de 2014, então já tem 8 anos, trazendo a problemática do antropoceno. Em segundo lugar, a Débora Danowski, como filósofa, ela traz um pouco da ficção científica da literatura, mas também não só da ficção científica da literatura, mas também de alguns livros de alguns filósofos que pensam sobre o tema do fim do mundo. O Eduardo Vieira de Castro traz a sabedoria indígena, né? Ou seja, traz o que as próprias culturas indígenas da América do Sul falam sobre o fim do mundo, porque é um tema presente em todas as culturas ameríndias. Aliás, parece que está presente em todas as religiões, né? Todas as religiões e culturas humanas falam do início do mundo e falam do seu fim. Né? Não só a cultura judaico-cristã, mas todas as culturas e religiões, né? Inclusive as culturas ameríndias também trazem esse tema. Então, isso não é um tema específico da cultura ocidental. E, por fim, né, no final, o livro tenta traçar um pouco do que fazer na contemporaneidade diante dessa catástrofe que não é mais iminente, que é uma catástrofe já presente. Né? Nós estamos vivendo, como eles dizem, um fim do mundo fractal. Então, o fim do mundo não vem como no filme, né? Como um meteoro que vem de uma vez só. Não. O fim do mundo que a gente está vivendo é um fim do mundo fragmentado, é o fim do mundo fractal. Que a gente vai vendo dia a dia uma fragmentação, uma dissolução dos ecossistemas e também da política e também do laço social, né? Em virtude dessa própria crise. Né? Então, uma destruição lenta. E é por isso que dá tempo de muita gente recalcar, denegar, né? Expulsar essa problemática, enquanto a gente avança cada vez mais. Né? Então, é um livro bem interessante. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas ideias, né, para a gente discutir sobre a importância disso para a nossa discussão aqui sobre o trauma, né, na contemporaneidade. Então, a primeira ideia que a gente fala do antropoceno, né,
Primeiro, o que é o antropoceno, né? O antropoceno é uma nova era geológica, né? Então, a história humana tem uma série de eras geológicas, que são eras da Terra, do próprio planeta, né? Então, o planeta já passou por várias eras geológicas, que são muitas, né? Período quaternário, né? A gente fala do período dos dinossauros, período Jurássico, período Cretáceo, são várias eras geológicas, definidas por vários parâmetros que os geólogos, paleontólogos vão pensar, o porquê dessa divisão de eras, né? E nós estamos vivendo, né, até 2000 e pouco, né, acho que 2016 que foi definido o antropoceno, né? Os cientistas definiram, né, que estamos numa nova era geológica em 2016, ou seja, pouco tempo atrás. Então vivíamos, mas aí é isso, né? A definição do antropoceno é de 2016, mas ainda tem uma discussão entre os cientistas sobre quando começou o antropoceno, né? Então, a maior parte dos cientistas pensam que o antropoceno começou no século XIX. Século XVIII e XIX, com o início da Revolução Industrial. Alguns falam 1780, outros falam 1900 e pouco, tentam definir alguma data para isso. Mas é mais ou menos por aí, entre o século XVIII e XIX, nós já entramos numa nova era geológica. Então, nós acreditávamos, até 2016, até poucos anos atrás, que nós vivíamos na era do Holoceno. Era a definição que os cientistas davam. O Holoceno foi uma era geológica que começou mais ou menos há 12 mil anos atrás e estávamos vivendo até então. Então, o que significa o Holoceno? O Holoceno nasceu a partir do fim da última era glacial. Então, quando houve um aquecimento global e a temperatura do planeta alcançou um equilíbrio, e aí houve uma grande difusão, né, da vida, da extensão, né, da humanidade pelo planeta, né, e onde a humanidade vivia em razoável harmonia, ou equilíbrio, digamos assim, um equilíbrio homeostático com o meio ambiente. Então, as formas vegetais, animais, humanas, né, o clima do planeta estava num certo equilíbrio. Então, por isso o nome Holoceno, né, ou seja, o holos é todo, né? Então, significa que era um todo harmônico, que nós vivíamos bem. Ou seja, é claro, né, essa definição diz respeito a nós. Então, é uma definição que nós humanos inventamos sobre o nosso período, sobre o nosso tempo. Então, nós vivíamos numa harmonia com a natureza, nós conseguimos viver bem com a natureza. A natureza era amigável, era equilibrada, né? Com o início da Revolução Industrial, houve uma mudança significativa disso, por 2 ou 3 motivos. O primeiro motivo é que, a partir da Revolução Industrial, começou uma exploração intensiva de combustíveis fósseis. Então, o uso intensivo, extensivo do carvão, do petróleo, do gás natural, isso das queimadas também, né? Mas esse já seria o segundo aspecto. Então, o primeiro aspecto é a exploração dos combustíveis fósseis, justamente para alimentar as máquinas. Então, as máquinas precisam de energia, e de onde você retira energia? Dos combustíveis fósseis. E o que é essa energia? Isso aqui é o mais interessante dessa energia, né? Porque essa energia vem do Sol, como, aliás, toda fonte de energia do planeta vem do Sol. Então, os organismos vegetais acumulam essa energia solar pela fotossíntese, né? Os vegetais, mas também as algas, enfim, as bactérias, né? Acumulam pela fotossíntese energia solar. A partir dessa energia solar, elas pegam moléculas e juntam, formando moléculas, compostos orgânicos, e a energia solar é o que permite ligar essas moléculas, então essa energia fica presa nas moléculas, e isso permite a construção, literalmente, as plantas vão construindo o seu corpo. Então elas constroem o seu corpo com a luz solar, que dá energia, que elas vão extraindo, então, recursos compostos orgânicos e inorgânicos do ambiente, água, sais minerais da terra, e aí elas vão construir o seu corpo por meio do carbono, que é o principal átomo, né? Um átomo muito conectivo, né? Então, o carbono ele é bastante flexível e forma cadeias bastante complexas, né? Luciana, que é da biologia aí, Luciana, se eu der alguma escorregada, você dá uma conserta aí. Não é muito a minha especialidade isso não, né? Então, os compostos orgânicos vão gerando cadeias muito complexas, né?
e muito flexíveis. É por isso que as formas de vida são extremamente complexas, né? E diversificadas. Então, os vegetais vão construindo o seu corpo. Muito bem, quando os vegetais morrem, né? Os animais morrem, quando os seres vivos morrem, eles vão decompondo essa forma vai secando, né? Uma série de compostos, né, vai morrendo. No entanto, essas moléculas de carbono continuam ligadas, né? E o que ligou essa energia é justamente a energia solar. Então, na medida em que os corpos orgânicos vão se degradando, eles vão se decompondo, depois de milhões e milhões de anos, eles se tornam o quê? Petróleo. Né? Quando você queima o petróleo, você libera essa energia. E aí você tem a energia que alimenta os motores. O subproduto disso é o quê? O carbono. O carbono que é desligado, você queima, né? O carbono é desligado e vira fumaça. Então a fumaça, né, o gás carbônico, né, o monóxido de carbono que está na atmosfera, veio dos corpos vivos, né, nos seus, e que nascem desse efeito da fotossíntese, da energia solar, que permite ligar esses compostos. Então, esses compostos estão ligados, depois você queima, degrada isso pela combustão, e o subproduto é o carbono atmosférico. Então, desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII, nós estamos emitindo na atmosfera toneladas, bilhões de toneladas de carbono, que as formas de vida demoraram bilhões de anos para acumular. Então, esse petróleo, esse gás natural que está no subsolo, né, terrestre, é fruto de um longo trabalho, de um laborioso trabalho das formas de vida terrestre ao longo de bilhões, milhões de anos. Então, o que isso produz? Né? Então, veja, isso aqui é a reversão da história. Né? A gente pode dizer literalmente que é uma reversão da história. Né? Porque o carbono tinha em abundância na atmosfera terrestre. No início da Terra, a Terra era um grande inferno. Né? A Terra nasceu como um sistema solar de explosões de estrelas, né? A Terra era muito quente no início e tinha um excesso de gás carbônico na atmosfera. Quando nascem as primeiras formas de vida, elas vão lentamente puxando o gás carbônico, né? Porque as formas de vida elas vão aproveitando o gás carbônico da atmosfera para construir o seu corpo. Então eu falei da luz solar, mas elas também, né, os vegetais, as bactérias vão absorvendo o gás carbônico para construir o seu corpo. Algo muito inventivo, né? Elas vão construindo o corpo a partir do gás carbônico. E liberando oxigênio. Então, ao longo de milhões e bilhões de anos, as formas de vida foram tirando o carbono atmosférico e jogando oxigênio. Isso produziu, ao longo de muito tempo, o resfriamento da atmosfera terrestre. Então, as formas de vida trabalharam muito para transformar a Terra num paraíso fresco, com muitas formas de vida. Porque o carbono atmosférico gera o que a gente está vivendo hoje, o efeito estufa. Então, o acúmulo de gás carbônico faz com que a energia solar entre na atmosfera e não consiga se dissipar. Então, a energia entra, bate no gás carbônico e fica aqui, e aquecendo o planeta. Então, no início, há 4 bilhões de anos atrás, a Terra era assim. Muito, muito, muito quente. Como, aliás, é hoje o planeta Vênus. Vênus é assim. É um excesso de gás carbônico, por isso ele tem uma temperatura superior a Mercúrio, que é o planeta que está mais perto do Sol, justamente pelo excesso de gás carbônico na atmosfera de Vênus. Um efeito estufa muito intenso, né? Então, as formas de vida foram resfriando a atmosfera, e isso permitiu a criação de novas formas de vida, né? Então, o que a humanidade tem feito nos últimos 200 anos? Então, o que as formas de vida demoraram 3, 4 bilhões de anos para fazer, a gente está revertendo em pouquíssimo tempo. Nos últimos 200 anos, a gente liberando esses combustíveis fósseis para gerar energia para as nossas máquinas, a gente está jogando na atmosfera aquilo que as formas de vida demoraram bilhões de anos para absorver. Então, a gente está revertendo as condições climatológicas do planeta. E isso vai aquecendo o planeta, né? O aquecimento global, ele produz um efeito catastrófico no equilíbrio planetário. Porque um aumento, a gente já está vivendo hoje, se não me engano, um aumento de 1,2% de 200 anos atrás, né? Isso pode parecer muito pouco. Significa que a temperatura média global aumentou 1 grau, 1,5 graus. Isso pode parecer muito pouco.
mas para os efeitos do equilíbrio do Holoceno, dos ecossistemas, isso gerou um desequilíbrio muito grande. Está gerando um desequilíbrio muito grande. Aí são vários efeitos, né? O derretimento das geleiras no Ártico e na Antártida. O derretimento das geleiras produz não só o aumento do nível do mar, mas também a diminuição do sal marinho, porque o gelo ele é água doce. À medida que as toneladas e toneladas de água doce entram no oceano, isso diminui a salinidade, isso atrapalha os ecossistemas marinhos, né? Por exemplo, os corais, que são verdadeiros berçários da vida marinha, estão morrendo pela falta de sal e também, por um outro efeito, pelo aumento da temperatura, pelo aumento da temperatura dos oceanos, né? Se fala muito de um processo de acidificação, né, dos corais, né? E dizem alguns cientistas que de 60% a 70% do oxigênio terrestre é produzido por algas. Então, os ecossistemas marinhos estão entrando em desequilíbrio profundo, né? Então, só a questão das emissões já gera um desequilíbrio enorme, né? Na atmosfera, isso gera também uma mudança climatológica, aumento o desequilíbrio da temperatura gera um desequilíbrio global do clima, né? Então, é o que a gente já está vendo, né? Num lugar tem tempestade, no outro tem nevasca, então a gente vai continuar vendo, né? Nos lugares vai ter muito frio no lugar, muito calor em outro, queimadas no lugar, queimadas em outro. Então, um grande desequilíbrio. Então, o Holoceno se perdeu. O equilíbrio dos ecossistemas foi perdido, né? Isso é irreversível, né? O que a gente pode fazer no momento é reduzir, né? É impedir que a catástrofe piore, mas o equilíbrio do Holoceno foi perdido. Daí esse consenso científico de que nós entramos numa nova era geológica denominada Antropoceno. E Antropoceno significa literalmente era dos humanos, era do homem, né? E isso é muito paradoxal, né? Porque, obviamente, isso é uma coisa negativa, né? Então, que só comprova que o humano é uma espécie de doença planetária, né? Para as formas de vida terrestre, né, a humanidade é uma doença, né? É um verdadeiro vírus, né? Onde a humanidade se espalha, tudo é destruído. E não só a humanidade, né? Um tipo específico de humanidade, que é a humanidade industrial, ou seja, a humanidade que inventou a Revolução Industrial, que inventou esse tipo de exploração do mundo, né? Que inventou o capitalismo, né? Então, enfim, é evidente que os cientistas do clima não vão fazer essa discussão, mas nós, cientistas sociais, fazemos essa discussão, né? Mas, por outro lado, tem um aspecto que a gente pode pensar, assim, bom, isso pode ter um lado positivo, né? Que se é uma era, se é o tempo do humano, se é o tempo do homem, então significa que vai ser o humano que terá de tomar as rédeas do equilíbrio climático planetário. É uma responsabilidade nossa, né? Então, uma centralidade do humano. Então, nós vamos ter que assumir essa tarefa, vamos ter que cuidar, não só da nossa vida, mas de todas as formas de vida terrestre. O antropoceno se define, né, a definição do antropoceno é que o humano se tornou uma força geológica de transformação planetária. Então, essa é a definição do antropoceno. Então, significa que, a partir do antropoceno, o próprio humano se vê de uma maneira diferente. Nós não somos apenas um animal do tronco dos primatas, que adquiriu a capacidade de falar e de criar cultura e de alterar o clima, de alterar todas as formas de vida no planeta. Nós também somos uma força geológica. Então, assim como um vulcão é uma força geológica, uma tempestade é uma força, né, natural, né, enfim, né? Um terremoto é uma força geológica, né? Uma força da Terra, né? As forças da Terra, o humano é também uma força terrestre. E é uma força de transformação planetária. Então, a gente pode imaginar uma espécie de tsunami, né? Então, conforme os humanos vão se espalhando, eles são uma força que transforma o ar, transforma a terra, transforma tudo. Então, o humano vai se espalhando e a superfície terrestre vai se transformando. Em geral, quase sempre para o pior, para uma grande destruição. Então,
E é impressionante quando a gente vê os dados, inclusive antigos disso, né? Assim, a presença humana no planeta em muitos lugares produziu desastres ecológicos. Isso aconteceu até nas sociedades indígenas, sociedades primitivas. Tem um livro, um filme muito interessante que eu vi muitos anos atrás, chamado Rapa Nui, que conta a história dos habitantes da Ilha de Páscoa, aqui na América do Sul, que mostra como é que a cultura Rapa Nui, que é uma cultura indígena, já tinha produzido uma catástrofe ecológica na Ilha de Páscoa, por problemas políticos. E eles começaram a devastar tudo para a construção dos seus moais, que são esculturas de pedra gigantescas. Né? Então eles tiveram que destruir as árvores todas da ilha, então eles viviam numa ilha, para construir essas estátuas, né? Para poder invocar as bênçãos dos deuses. Só que, na verdade, eles estavam destruindo os próprios deuses, né? Que eram as árvores, enfim, os animais. E gerou uma catástrofe ecológica, a ponto deles não terem mais o que comer, né? Quando os europeus chegaram em Rapa Nui, os indígenas já estavam morrendo de fome, já estavam praticando canibalismo. Então, a cultura Rapa Nui, que era uma cultura muito desenvolvida, ficou às mínguas por uma catástrofe ecológica, numa ilha, então, um lugar pequeno. Aquele historiador israelense, Yuval Noah Harari, tem um livro bem interessante que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é um livro interessante, mas que tem problemas esse livro, porque do meio para o final do livro, né, no último terço ele começa a fazer muitos elogios ao capitalismo, de maneira muito acrítica. A parte final do livro eu não gostei, mas a parte inicial, quando ele conta a história, por exemplo, do Paleolítico, do Neolítico, é bem interessante. Ele conta uma história de que há 40 mil anos atrás, a humanidade chegou na Austrália e existia lá uma megafauna australiana que foi praticamente devastada. Né? Então, a humanidade chegou lá 40 mil anos atrás e devastou, extinguiu milhares de formas de vida que existiam na Austrália. Então, é uma coisa que a gente vem praticando já há bastante tempo, a extinção das formas de vida terrestre. E esse é o segundo ponto do antropoceno. Então, o antropoceno se define pelo aquecimento global, pela liberação dos combustíveis fósseis, e o segundo aspecto é a destruição das formas de vida terrestre. Então, nós estamos vivendo, né, segundo os biólogos, segundo os cientistas, a sexta extinção em massa das formas de vida terrestre. Então, o planeta já viveu outros fins do mundo, né? Já houve pelo menos 5 fins do mundo no planeta Terra. Ou seja, 5 vezes em que quase 100% das formas de vida terrestre foram eliminadas. A última foi justamente com os dinossauros, né? Há 65 milhões de anos atrás, quando, ao que parece, um meteoro caiu no planeta e causou um colapso, né, muito grande, e aí os dinossauros morreram. Né? E agora nós estamos vivendo a sexta. E a sexta extinção em massa, né, tem a ver com isso, né? Então não é mais a cultura Rapa Nui numa ilha, não é mais os humanos no Paleolítico chegando na Austrália, não é mais uma ilha. Agora o planeta inteiro é a grande ilha. Então, nos últimos 200 anos, nós aceleramos incrivelmente a destruição das formas de vida terrestre. Só para vocês terem uma ideia, né, a WWF tem uma pesquisa que mostra que nos últimos 40 anos, mais da metade dos vertebrados do planeta foram extintos. Nos últimos 40 anos. De 50% a 60% das formas de vida terrestre foram extintas nos últimos 40 anos. Ou seja, de 1980 até 2020. Então, esse é um dado, assim, absurdamente alarmante, porque se em 40 anos, mais da metade das formas de vida terrestre foram extintas, os vertebrados morreram, então é um cálculo simples, né? Só você pensar, nos próximos 40 acaba tudo, né? A gente vai pensar, bom, é claro que isso não vai acontecer, então a questão é que já está acontecendo. O que é alarmante não é que isso não vai acontecer, não é que a gente vai acordar e vai impedir que isso aconteça. A questão é que isso já está acontecendo. Então, a sexta extinção em massa não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que já está acontecendo hoje. E, por fim, o terceiro aspecto do antropoceno, né, o aquecimento global, extinção das formas de vida terrestre, e terceiro lugar, que também explica a extinção das formas de vida terrestre, é a exploração do planeta, né, das árvores, das terras, a mineração, né, e a destruição dos ecossistemas, das florestas. Né.
que faz com que, bom, é isso, né? Incêndios só aumentam a temperatura global, porque produz uma enorme emissão de fumaça, de gás carbônico, você extingue ecossistemas, você extingue formas de vida, você desequilibra o meio ambiente, e uma consequência disso também é justamente o que a gente está vivendo hoje, né? A pandemia. Então, a pandemia, como que a gente está vivendo hoje, né? Os cientistas pensam que tem a ver com... São vírus, né? Que passam de animais para humanos, e parece que os animais, né? Estão ficando, né? Na medida em que os seus ecossistemas estão sendo destruídos, eles estão ficando cada vez mais isolados. Eles estão ficando literalmente estressados, né? E aí a produção e a disseminação de vírus entre os animais aumentam enormemente. E também na medida em que os ecossistemas estão sendo diminuídos dos animais, eles estão sendo pressionados, como possivelmente aconteceu na China, agora com a questão da pandemia do coronavírus, que o vírus, o coronavírus saltou de morcegos para pangolins e dos pangolins para os humanos. Então, se você destrói as florestas, os morcegos ficam isolados, então a vida deles está sendo destruída, os ecossistemas deles. Então, isso estressa muito, diminui a imunidade também dos animais. Então, os vírus começam a se proliferar mais entre esses animais, e aí passa para o humano, né? Então, muitos dos autores têm falado um pouco sobre isso, né? Inclusive, um autor indígena, né? Chamado Davi Copenaua, né? Que publicou, junto com o antropólogo Francisco Bruce Albert, né? Publicou um livro lindo, assim, maravilhoso, que é A Queda do Céu, Palavras do Xamã Yanomami, que é basicamente a visão do Copenaua, o Copenaua falando da vida dele, né, como xamã e liderança Yanomami no Brasil, né, uma grande liderança do povo Yanomami. Ele é cacique, também xamã, pajé. E o livro conta um pouco da história da vida do Copenaua, são depoimentos orais do Davi Copenaua que o Bruce Albert recolheu, né, transcreveu ao longo de 30 anos. Então, o Copenaua conta um pouco da sua vida, conta um pouco da história do seu povo, dos ataques que o povo Yanomami vem sofrendo de madeireiros e de mineradores, né? Conta um pouco da iniciação dele como xamã e do trabalho dele como liderança indígena, né? E, sobretudo, né, que dá título ao livro, as visões dele como liderança do povo dele e como xamã também, né? As visões que ele tem, né, a partir da mitologia Yanomami, né, sobre o que está acontecendo, né? Então, o Davi Copenaua diz isso, né, que os brancos, né, que são todos humanos não indígenas, né, mas sem dúvida a cultura europeia, a cultura industrial, né, está produzindo a Shawara, né? Shawara é a doença. Então eles falam que a Shawara é uma espécie de espírito que vai avançando nos territórios e vai matando as pessoas, né? Então o Davi Copenaua, nesse livro, né, muito obviamente anterior à pandemia, ele fala bastante disso, e ele até diz mais, né, ele meio que amaldiçoa, né, a cultura branca, dizendo que os humanos, os brancos não sabem o que estão fazendo, eles estão furando a terra, né, que ele diz, né, que é o corpo de Omama, eles furam a terra que não deveria ser feito, e está liberando do fundo da terra os ossos de Omama. Olha que interessante, ele fala que a terra tem ossos, o fundo da terra tem ossos, que sustenta a terra. E os brancos estão furando a terra e liberando os ossos de Omama. Olha, lembra muito a questão dos combustíveis fósseis, né? Então a gente está furando a terra e liberando o passado acumulado ao longo de bilhões de anos, que deveria ficar lá. O Davi Copenaua diz isso. Então, essas pedras, né, tudo que está na terra tem que ficar debaixo da terra, não tem que ser furado, não tem que ser liberado. Então ele diz, conforme vocês vão furando a terra, o corpo de Omama, que é o deus dos Yanomamis, vocês vão liberar a Shawara. Então vocês estão liberando as antigas doenças que foram aprisionadas. E ele fala, né, de uma espécie de vingança dos animais, né? Dos espíritos dos animais, os espíritos da natureza vão se vingar dos humanos, né? Então, veja, é uma visão indígena, né, dentro de uma metafísica indígena, que explica, dentro de uma história, porque toda metafísica, né, toda explicação, inclusive científica, é uma história, né, é uma tentativa de contar uma história para explicar certos acontecimentos, né? Então a gente pode tratar, nós psicanalistas, temos que tratar as histórias científicas e as histórias indígenas como histórias. São apenas histórias que dizem respeito a acontecimentos.
Então, veja, de um lado a gente vê os climatologistas com as suas explicações científicas. De outro, a gente vê um xamã Yanomami falando a partir da mitologia, da metafísica Yanomami, o processo que está acontecendo. E é muito interessante, porque funciona muito bem. São explicações diferentes para falar de fenômenos similares, né? Pandemia, desequilíbrio climático, né? Então, o Davi Copenhague fala isso, da Shawara, né? Que a humanidade está liberando a Shawara, está liberando a doença, está liberando o mal, né? E esse mal vai destruir a própria cultura humana, né? E aí é a profecia do Davi Copenhague, da queda do céu, né? Que esse grande desequilíbrio vai produzir a queda do céu. O céu vai cair sobre as nossas cabeças e nós seremos esmagados pelo céu. E aí, bom, mas isso não é o fim do mundo para os Yanomamis, né? Na verdade, é uma espécie de renovação do mundo também. O céu cai e os antigos habitantes, nós que vivemos na superfície, vamos para a superfície da Terra. E aí vai cair, aí o céu vai virar a nova Terra e vai ter um novo céu ali atrás, né? Como se tivessem várias camadas de céu, né? Os Yanomamis também falam que a Terra já passou por vários fins do mundo, né? Então, como cientistas, nós já passamos por 5, estamos agora passando pelo 6º. Então, os Yanomamis não estão tão errados assim. E depois vai continuar, né? Até aí tudo bem para a vida na Terra, né? O problema é que o céu vai cair sobre as nossas cabeças, né? Acho que o problema é que quem está embaixo aqui somos nós, né? Então, acho que a gente tem que pensar se vale a pena fazer, como diz o Ailton Krenak, no livro dele, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, se vale a pena nós estendermos os braços para tentar segurar o céu, que é uma prática lá do povo Krenak, né? Que já é dentro de uma outra mitologia, mas que se assemelha nesse ponto ao Davi Copenhague, né? A tentativa de segurar o céu. Pois é. Mas é isso, né? Como algumas pessoas comentam, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Agora que o fim do mundo está rolando, isso todo mundo concorda, né? O Krenak, Copenhague, os cientistas, né? Tá todo mundo concordando. Quer dizer, não todo mundo, né? Mas... Então, assim, é tentar gerar um espaço, diz o Krenak, né? Para a gente conseguir respirar um pouco. De fato, a gente precisa de espaço para poder respirar, né? Então, veja, os desastres ambientais, as pandemias, né? São efeitos entrópicos, ou seja, uma produção de entropia, né? Uma produção de desorganização, né? Entropia na física basicamente é isso, né? É a produção de desorganização e a perda de energia. Então, a desorganização da matéria, perda de energia. Então, efeitos entrópicos de causas antrópicas, ou seja, de causas humanas. Então, as pandemias, os desastres ambientais são causados por nós mesmos. São causados pela ação humana, né? Ou seja, os humanos que se tornaram uma força geológica de transformação planetária. Por isso que eu falei que é um paradoxo isso, né? Porque essa força de transformação planetária poderia ser boa. Nós poderíamos nos espalhar pelo planeta e regenerar a Terra. E talvez façamos isso nas próximas décadas e séculos, porque isso vai demorar muito tempo. Poderia ser assim. Seria bom se fosse assim. Mas pelo o atual andar da carruagem, nós estamos nos espalhando, né, há muito tempo, particularmente nos últimos 200 anos, como uma espécie de vírus, como um vírus do meio ambiente. Ou seja, a gente entra nos territórios e destrói tudo. Estamos fazendo isso com a nossa própria casa. Daí, né, a solução de alguns empresários, né, bilionários, né, que é sair da Terra, né, ir para Marte, ir para a Lua, ir para algum outro lugar, porque eles lucram com a destruição, né? Então, eles lucram com essa destruição é causada por eles, sobretudo, né? Então, o interesse deles não está exatamente em mudar isso, porque para mudar isso, eles teriam que mudar as empresas deles, eles teriam que mudar a vida deles, eles não estão interessados em fazer isso. Daí que o livro do Eduardo Vieira de Castro, da Débora Danovski, vai trazer essa ideia de que temos que pensar que existem, as palavras deles, né, culpados e vítimas, né? Então, eles utilizam essa palavra forte da culpa, né? Então, eles falam assim, existem culpados, existem vítimas. Então, nesse processo de destruição do planeta, ok, é a humanidade que faz isso, mas que humanidade é essa? Então, essa é a pergunta que nós, cientistas sociais, temos que colocar. Então, os cientistas das ciências da Terra estão trazendo os dados científicos sobre o antropoceno. Isso é ótimo, isso é super importante. O que os cientistas mostram é que essas causas são antrópicas. Então, é a humanidade que está produzindo isso. Bom, então, qual é a tarefa dos cientistas sociais? Tentar pensar do ponto de vista social
essa destruição. Do ponto de vista, quando a gente pensa do ponto de vista social, né, fica evidente isso, né, que essa destruição não é causada pela humanidade, é causada por uma certa humanidade, ou seja, uma porcentagem minúscula da humanidade, de 0,01% ou até 2% da humanidade, né. No vídeo que eu passei para vocês, de preparação para essa aula, né, a conferência curte no Mendaju, o Eduardo Vieira de Castro, ele comenta isso na palestra, né, de que os culpados por essa destruição têm nome e endereço. Então a gente sabe, é a Siemens, é a Apple, porque as empresas de tecnologia destroem muito o meio ambiente, né? O filme, inclusive, o Não Olhe para Cima, fala isso, né? Que é a questão da utilização dos componentes dos aparelhos eletrônicos. São metais raros, e eles precisam minerar muita coisa, né? Explorar muitos territórios físicos para produzir esse capitalismo abstrato, esse capitalismo cognitivo, esse capitalismo imaterial, é feito de muita materialidade. Então a gente pode cair numa ilusão de achar assim, não, agora tudo é virtual, é imaterial, capitalismo cognitivo, né? Como alguns autores falam, como Lazarato, Tony Negri. Mas esse capitalismo imaterial é forjado em cima de muito trabalho material, físico, e efeitos ambientais mesmo, físicos, né? Então, os culpados para esse governo de Castro têm nome e endereço, né? Nós sabemos quem são. E ainda é muito curioso, né, que o capitalismo nos últimos 20 anos ele mudou, né? Agora, para uma empresa lucrar, ele precisa mostrar o rosto do dono, coisa que não tinha muito isso na segunda metade do século XX. Né? As empresas, eram companhias, eram corporações, ninguém sabia o rosto das pessoas. Agora não, agora a Tesla, do Elon Musk, precisa mostrar o rosto do Elon Musk, ele é o garoto propaganda da empresa. O metaverso, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, enfim, tudo pertence ao Mark Zuckerberg, ele é o rosto do metaverso, né? A Amazon não é uma empresa que está destruindo livrarias no mundo inteiro, destruindo negócios pequenos no mundo inteiro, né? Não é a maior empresa de exploração monopolista do planeta, a Amazon, né? Curiosamente, com o nome da Amazônia, né? A nossa Amazônia. Não, ela é o Jeff Bezos, né? A Amazon tem rosto, né? Então, a gente está vivendo um momento muito curioso no capitalismo hoje, que é um capitalismo que tem rosto. Porque no final do século XX, os autores, os mesmos que eu citei, né, Lazarato, Tony Negri, Zizek, uma série de autores, né, diziam assim, se discutia muito isso na universidade, né, a gente quer lutar contra o capitalismo, mas hoje em dia a gente não tem o rosto do inimigo, a gente não sabe mais quem é o inimigo, o capitalismo está disperso, é o período da pós-modernidade, não sabemos mais contra quem lutar, porque na década de 60, no Brasil, a gente tinha um inimigo, tinha a ditadura militar, tinha os Estados Unidos, tinha, né, então tinha um rosto, um inimigo contra quem lutar. Agora não tem mais, se dizia, né, no final do século XX, início do século XXI. Então, nos últimos 20 anos, tudo mudou. E agora as empresas têm rosto, né, assim, então a gente sabe quem são, e sabemos as empresas, né, então diz o Vieira de Castro, tem nome e endereço. Então significa que essa destruição não é causada por toda a humanidade, é causada por uma parcela ínfima da humanidade, que causa essa destruição. E os demais vão indo a reboque. Tem alguma questão, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Só ansiosa para pensar as alternativas. A gente sempre tem essa ansiedade, mas isso daí, eu diria assim que, assim como a psicanálise fala que a satisfação tem que ser diferida frequentemente, eu diria que para pensar esse problema a gente vai ter que diferir bastante a satisfação, porque a gente primeiro precisa analisar minuciosamente a problemática. A problemática é muito, muito complexa. Assim. Eu sei que a gente tem ansiedade para resolver, tipo, a gente não quer viver no fim do mundo, eu quero resolver, eu quero que o mundo não acabe, eu quero que o mundo seja melhor. Mas primeiro a gente tem que analisar minuciosamente o problema. Assim. Então, eu diria, como Freud, a gente precisa diferir a nossa satisfação. Ou seja, tem que lidar com a insatisfação e tem que diferir um pouco a insatisfação. Quando a gente difere a satisfação, o que a gente produz? A gente vive na insatisfação? Não, a gente vive no trabalho. Então, é esforço intelectual de pensar. Então, entre a insatisfação e a satisfação, a gente vai trabalhando, é o trabalho de elaboração psíquica. Né? Então, estudar, pesquisar, entender essas coisas é fundamental. E analisar isso com o maior calma e paciência possível. É claro que, como diria Foucault, nós temos sempre a impaciência da liberdade, ou a impaciência, nesse caso, de sobreviver, de viver, né? Eu super entendo, né?
mas a gente sabe que isso não vai só resolver, né? A gente tem que procurar maneiras de viver bem, né? A psicanálise, como diz o Krenak, né? Erguer o céu, né? Para poder respirar. Mas isso é uma solução ainda pequena, né? Isso não vai resolver o problema, isso não vai acabar com o fim do mundo, no máximo vai adiar. Então a gente precisa resolver, né? E para resolver precisa entender bem um problema. É como na psicanálise, né? Para intervir nas vidas dos outros, para que os outros possam ter mais satisfação, né? Os nossos pacientes, é necessário uma longa escuta, um longo trabalho de escuta e de elaboração psíquica do outro, que precisa falar, e de nós mesmos, analistas, para escutar e acompanhar o outro. Assim. Então, temos que ir com calma, né? Com calma, porque isso não é simples, isso, né? Essa solução não é simples, não, é bem complexa. É bem mais complexa do que se possa imaginar. É interessante, Márcio, que, assim, no meu caso particularmente, não me provoca muitas perguntas, mas me faz mergulhar numa reflexão muito grande depois, ao assistir e participar da sua aula, porque há saberes que a gente vai conhecendo agora que muda, inclusive, provoca a mudança da maneira na própria clínica. Eu vi uma colega agora perguntar como agora, né, na clínica, a gente utilizar isso. Porque a gente que está mergulhado na clínica, eu sou muito novo na clínica, eu tenho 3 anos, na clínica psicanalítica, né? Mas enriquece muito, mas aumenta também muito a necessidade para se olhar no todo, né? Porque agora, quando a gente está diante de um paciente, é preciso compreender tudo que atravessou esse cara, né? Essa pessoa, né? Para levá-lo ao ponto que ele está na vida, né? Com suas neuras, suas ansiedades, etc. Uhum. É reflexão muito, muito grande, muito profunda sobre isso tudo, mas muito legal, muito enriquecedora também, né? Uhum. É questão de mudança mesmo. Sim, é isso, né? A gente, na clínica, frequentemente se defronta com pessoas que estão numa catástrofe pessoal, né? Uma espécie de fim de mundo pessoal, né? É até a descrição que o Freud fala do caso Schreber, né? Ele fala que o Schreber, ele viveu uma experiência, né, no seu surto esquizofrênico de fim de mundo, né? Mas o fim de mundo do Schreber foi uma forma também posterior de se livrar de um mundo antigo e construir um mundo novo, né? Mas isso é um longo trabalho, né, do delírio, como diz o Freud, né? O delírio é uma forma de cura, né, na psicose, né? Então, se a humanidade se a história humana, né, como dizem Deleuze e Guattari, é um grande delírio, né, e de fato a gente está vivendo esse delírio da destruição, temos então que nos aprofundar nesse delírio, porque o delírio é uma forma de cura também, né? Então temos que entender, né, nos aprofundar nesse processo nosso de destruição. Então, o Vieira de Castro e Débora Nova falam isso, que existem culpados e vítimas, sim. Só queria fazer um comentário também, pensando nessa conexão com a prática clínica, né? Uhum. Não tenho experiência clínica, né, como analista, mas eu penso que entender, né, que angústias que são pessoais, problemas que estão ali gerando um mal-estar em nós, estão associados a um contexto social, ambiental, cultural, econômico, nos ajuda a diminuir essa carga, né, que colocamos como nossa, né, por visualizar muitas vezes o problema apenas no âmbito pessoal, individual. Então, assim, o analista, me parece, reconhecer esse contexto e que exige muito do analista, né, porque a interdisciplinaridade, né, o conhecimento de diversas áreas e a capacidade, né, de fazer essas conexões todas e, de certa forma, mostrar ou pelo menos apontar para o analisando, né, que esse problema que é individual, ele
na verdade, também um problema social, eu acho que ajuda, sim, a lidar, né, e elaborar esses conflitos que são internos, né, nessa dinâmica, né, que o próprio Freud coloca, né, de uma psicologia individual ser uma psicologia social também. Uhum. Então, é uma sutileza, mas que me parece, né, que tem uma potência enorme, né, de ajudar o analisando, né, o sujeito a pensar, elaborar e conseguir lidar, né, com essas situações, uma vez que não são somente dele, né, mas a resposta, é claro, precisa ser de cada um, né, do analisando, frente a isso. Mas, na maioria das vezes, me parece que não se percebe, né, se toma sempre, durante a angústia, como se fosse algo que atinge somente a nós. Sim. Né? É o individualismo, né, de muitos psicanalistas, né, de que, dentre as problemáticas que são reais, né, a gente está falando muito do real, da questão da pulsão, o real torna indiscernível dentro e fora, né? Então a pessoa está sofrendo porque liga a televisão e fica, ou lê esse livro, né, ou se defronta com essa problemática do antropoceno, a pessoa sofre mesmo, né, com isso, e chega no consultório falando isso. Aí o psicanalista vai desconsiderando isso como se fosse um problema discursivo do outro, não é um problema da pessoa. Aí tenta reduzir tudo a uma fantasia do indivíduo sobre o fim do mundo, assim. É triste isso, porque essa é a problemática, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, de como a comunidade psicanalítica entendeu o trauma, né, tem 3 tradições na comunidade psicanalítica sobre a compreensão do trauma, né, como eu falei, né, alguns que compreendem o trauma como um evento externo real, por exemplo, um abuso sexual real, problemas reais, o racismo é real, né, o machismo, a misoginia é real, o sexismo é real, acontece fora. Aqueles que vão dizer que não, é tudo uma fantasia, então a ênfase na dimensão individual, eu diria que isso é a maioria dos psicanalistas. Então dizer assim, não, ó, você que está vendo relações de poder em tudo, você que está vendo racismo em tudo, você que está vendo machismo em tudo, você que está vendo fim do mundo em tudo, né? Aí a pessoa se sente meio culpada e vai se elaborando aí, se reduzindo ao seu territóriozinho privado. Há outros, né, psicanalistas que eu acho que vem crescendo essa perspectiva de pensar que o fora e o dentro são uma coisa só, né? Então, tem sim coisas que acontecem fora que traumatizam o sujeito, né? E a elaboração psíquica implica também numa transformação nas atitudes do sujeito frente a esse fora. Então, o Deleuze-Guattari acho que vai um pouco por aí. Então, a não desconsiderar a fantasia, a dimensão individual, mas perceber como a fantasia individual e o discurso social, as práticas sociais, estão interligados, né? Que é um pouco isso, assim, né? O que nós fazemos para perpetuar essas estruturas traumatizantes, essas estruturas catastróficas de destruição da vida psíquica? E por aí vai, da vida psíquica também de cada um, né? Então, sei lá, os pacientes me vêm trazendo essas coisas, assim, tem que acolher, porque isso é uma coisa real, é um trauma real que a gente está vivendo, a catástrofe é real. Agora, cada um vai lidar isso de um jeito diferente, né? Então, tem aqueles que negam, denegam, tem aqueles que vão fora-cluir o problema, tem aqueles que vão recalcar o problema, muitas formas de lidar com isso. Bom, mas vamos voltar à discussão. Sim, rapidinho, Eliel. Rapidinho, a gente pode pensar também que todos esses eventos e fenômenos, não sei como a gente pode chamar, acabam gerando produtos e a parte da sociedade, ou a sociedade pós-moderna, também é produto de toda essa catástrofe, é produto desse trauma. A gente pode ter essa linha de pensamento que a sociedade acaba por ser um produto de todo esse acontecimento? Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade como um todo, sem dúvida, que é uma... Por isso que a gente está falando muito, né? A gente falou ontem do Foucault, né? De uma cartografia das relações de poder que o Foucault fala. Então, é uma espécie de gramática social que produz isso, né? O Lacan vai falar de um grande outro, né? Que ele diz que esse grande outro, ele é social, ele é político, né? Que é uma forma como o discurso se estrutura numa sociedade, né? E essa estrutura discursiva diz respeito a formas de vida reais, né?
Deleuze e Guattari vão falar de agenciamentos, né? Então, sim, é uma gramática, né? E essa gramática tem um corpo, né? Essa gramática não é um discurso abstrato, né? Esse discurso está conectado à materialidade, né? A materialidade de práticas sociais, de instituições, de empresas, né? Como o Vieira de Castro fala, né? Assim, tem nome e endereço, assim. A gente sabe quem são os causadores disso, né? Não é à toa que nos últimos anos a gente tem visto no mundo inteiro uma certa desacreditação da política. Às vezes eu tenho a impressão de que tem uma certa percepção inconsciente das pessoas de que os políticos são corruptos, no sentido de que eles se permitem corromper pelo sistema capitalista. Só que a gente tem que dar mais ênfase não é para os corrompidos, mas sim para os corruptores de grandes empresas, né? Então, uma certa indignação com a política é até compreensível nesse ponto. O problema é que a gente não pode ser ingênuo, né? Que nem a gente foi em 2013, né? Sem partido, né? Isso é uma bobagem, né? Isso é uma coisa adolescente, né? Tô incomodado com os meus pais, vou me livrar dos meus pais. Tô incomodado com os partidos políticos, vou me livrar dos partidos políticos. Isso é ingenuidade, porque aí vem coisa pior. Falta da política. Aí vem Bolsonaro, aí vem fascismo, né? Que é uma desagregação muito pior, né? Então, por isso, os problemas têm que ser resolvidos pacientemente. Mas faz parte do projeto, Márcio, me parece, né? Desacreditar a política, né? Para que as pessoas se retirem. Faz parte do projeto como um todo, né? Dessa necropolítica, né? Eu acho que eles vão se apropriando disso, né? Acho que as redes sociais, né, como aqueles documentários que a gente comentou ontem, né, a privacidade hackeada, né, o dilema das redes, né, e uma série de outros pesquisadores mostram isso, né? Acho que essas grandes empresas estão se aproveitando disso, porque o capitalismo ele é tão mutante que ele se aproveita de toda a crise e, como diz os investidores, né, transforma toda a crise numa oportunidade. Né? Aquela frase famosa de que algum banqueiro disse, não sei se no século XIX, né? Quando tem sangue nas ruas é o momento de investir. Então, essa é uma frase típica do capitalismo financeiro e bancário. Quando tem sangue nas ruas, vamos investir. Eu escrevi isso num texto logo no início da pandemia, 2 anos atrás, e é o que a gente está vendo nos últimos 2 anos, né? Os mais ricos só lucraram na pandemia. É gente morrendo, aí é que a gente vai lucrar. Então, a destruição gera muito lucro para 0,01% da humanidade. São eles os culpados. É 0,01% da humanidade. Você pergunta assim, bom, quem são as vítimas? As vítimas são todos, né? Mais uns do que outros. Então, assim, quem é rico vai se proteger dos desastres ambientais, não vai sofrer enchente. A gente viu os ricos aí, acho que numa ilha no sul da Espanha, né, que foi destruída por um vulcão. Tudo bem, isso daí não tem nada a ver com antropoceno, é vulcão mesmo. Eu esqueci o nome da ilha. A ilha foi destruída, né, e só tinha mansão, né, a gente viu as imagens, mansões sendo destruídas. Mas para uma pessoa rica daquela, se a casa não tem seguro, ele tem outra casa para viver. Agora, a maior parte da humanidade não é rica. A maior parte da humanidade é pobre e miserável. Né? São esses que vão sofrer, estão sofrendo os efeitos dilacerantes dessa crise ambiental. Então, o Vieira de Castro diz que, nesse ponto, todo mundo é índio, menos quem não é. Então, a humanidade inteira está virando índios, todo mundo é índio, menos quem não é. Né? O que isso quer dizer? Então, o Vieira de Castro retoma, junto com a Débora Danovis, que é a ideia do fim do mundo dos índios, nos 2 sentidos. Tanto as metafísicas dos índios, né, sobre a ideia de fim de mundo, as cosmologias ameríndias sobre o fim do mundo, quanto, sobretudo, o fim do mundo real dos índios, que aconteceu há 500 anos atrás. Então, se os dinossauros foram destruídos por um meteoro, se no filme do Lars von Trier, né, Melancolia, não sei se vocês viram esse filme, que é um filme muito bonito, apesar de ser um diretor muito controverso, mas é um diretor genial, assim, né? A gente pode ter muitos problemas, né? Qual, Márcio? Você pode repetir? Eu não entendi. Melancolia. É o filme do Lars von Trier, que é um cineasta dinamarquês, que fez o Anticristo, né? Que fez também Dogville, também, que é um filme maravilhoso também. É um diretor bem controverso, pesado, assim, mas brilhante, né? Melancolia é um filme brilhante, né? E mostra a Terra sendo arrasada por um meteoro chamado Melancolia. É um filme muito interessante, inclusive para pensar psicanálise no sentido da melancolização generalizada no planeta, né? Inclusive a pessoa melancólica no filme, que é a Justine, né? É a pessoa que tem mais intuição sobre o fim do mundo. Então as outras pessoas estão se entretendo em festas, né? Distraídas, né?
querendo fingir que está tudo ótimo. A depressiva, a melancólica, é a única que tem a percepção de que aquela festa vai acabar daqui a pouco, tudo vai ser destruído. E logo é ela que fica mais serena com o fim do mundo. Os outros não, os outros ficam desesperados, se matam, enfim. Os outros que ficavam perdidos, distraídos. Né? É um filme muito interessante, e o Viveiro de Castro, a Débora Donovski brincam com isso, né, que os índios tiveram seu mundo destruído por um meteoro chamado Mercadoria. É a brincadeira dele com a melancolia e mercadoria. Foi o planeta Mercadoria que se chocou contra o mundo dos índios. Então, assim, os dados sobre isso são realmente catastróficos, né? De 1500 a 1600, diz os historiadores, morreu de 100 a 150 milhões de indígenas em 100 anos. Morreu de 100 a 150 milhões, né? Ou seja, o maior genocídio da história humana. Inclusive, tem a ver muito com doenças, mas assim, é uma disseminação de doenças entre os indígenas pensada pelos europeus, né, que querem explorar tudo de lá. O melhor daqui, né? Então, assim, o mundo dos índios acabou. Eles foram conquistados, eles viveram a experiência do genocídio, né? Então, nas terras aqui do Brasil, devia ter 50 a 60 milhões de indígenas. Hoje em dia, eles não são nem 1 milhão de indígenas. É um número absurdo, né? Assim, foi uma população que foi praticamente exterminada, né? Então, a gente fala assim, tem muito índio no Brasil. Não, não tem. Comparado a 1500, foram praticamente todos exterminados. O epistemicídio também, né? Então, além do genocídio, tem o epistemicídio, que é o apagamento da importância do pensamento indígena para o Brasil e para o mundo, né? Então, a gente se considerou, né, o pensamento ocidental, evolucionista, transcendente, considera que o pensamento indígena ele é menor, ele é infantil, ele não é científico e racional, né? Então ele tem que ser desconsiderado, o que é um grande equívoco, né? Porque a razão europeia, a razão grega, é só uma narrativa, é só uma forma de pensamento. Existem milhares de outras formas de pensamento e narrativas. A arte é uma forma de pensamento. O cinema é uma forma de pensamento, a pintura é uma forma de pensamento. As religiões também, as formas de espiritualidade são formas de pensamento. As culturas, né, as metafísicas, são muitas metafísicas, não tem uma única metafísica, são várias metafísicas. Então a gente apagou a metafísica indígena para ficar defendendo só uma metafísica platônica, aristotélica ou cartesiana, né? Enfim, aquelas coisinhas lá dos brancos, né? Nada contra, a metafísica europeia é maravilhosa, eu adoro o pensamento europeu. Agora, ele não é o único, né? E nem o mais importante, e nem o superior aos demais. Então, o que a gente fez foi a destruição, né? O apagamento, o recalcamento, né? do pensamento, da episteme indígena, ameríndia. Então, além do genocídio e do epistemicídio, eles vivem num processo que a gente vê hoje no governo Bolsonaro, assim, está na cara, né? Aí na nossa cara, a guerra permanente que eles vivem. Então, assim, a gente está vendo agora na televisão, né, a única coisa boa que eu acho do governo Bolsonaro é que a gente está vendo na cara o que sempre existiu, de maneira mais a destruição dos indígenas sempre existiu, agora a gente está vendo de maneira mais cruel na nossa televisão. Destruição do meio ambiente, negação da ciência, racismo, machismo, homofobia, tudo isso sempre existiu nos porões do inconsciente brasileiro. Recalcado no inconsciente colonial brasileiro. E agora a gente está vendo isso desrecalcado, porque o bolsonarismo é psicótico, ele desrecalca tudo. Então, é o inconsciente brasileiro colonial a céu aberto. Então, a gente está vendo agora, escutando claramente o que pensa e o que é o espírito brasileiro. E eu acho que isso tem um lado muito interessante nisso, né? Porque agora a gente vê os problemas, a gente vê os inimigos na cara, como diz o Viveiro de Castro. Os inimigos estão aí. E a gente escuta o que eles estão dizendo. Então, no caso dos índios, é muito claro. Saulo, você pode desligar o áudio, por favor? Saulo, sim, valeu. Então a gente está vendo. Então, no caso dos índios, a gente está vendo o que sempre existiu, né? O fato de que eles estão sendo comprimidos, né? Que eles são invadidos por grileiros, por fazendeiros, por pistoleiros, né? Em 2010 eu fiz algumas viagens no interior do Brasil, fui em Mato Grosso, visitei algumas aldeias indígenas, né? Fui no território Chavante, né? Na aldeia de Marauatsed, né? E fiquei chocado, assim, foi uma das experiências mais fortes de conhecer o Brasil do interior. Isso foi em 2010, no primeiro governo Dilma, quando o Brasil estava indo muito bem, né? Digamos assim, no sentido macro, econômico e tal. Mas eu vi a situação dos indígenas, né? Fui lá em Marauatsed
e viu uma tribo guerreira de caçadores, os Chavantes são tradicionalmente caçadores que não têm caça, porque eles foram retirados do seu território há 40 anos atrás pela ditadura militar, porque os militares, né, queriam explorar o território Chavante, eles foram levados para um outro território. Quando eles retornam para lá 40 anos depois, para o território original, onde eles vivem há séculos, milênios, não se sabe quanto tempo, a mata foi praticamente destruída. E a mata destruída acabou os animais. Sem animais não dá para caçar. Então, um povo que é caçador não pode mais viver da caça, porque não tem caça. E aí eles são obrigados a serem agricultores para sobreviver. Só que o problema é que os grileiros, os fazendeiros, eles vão jogando gente pobre para pressionar, para invadir o território indígena. Então, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, eles financiam muitas famílias de poceiros que é gente pobre, gente miserável, para entrar no território indígena, para gerar o quê? Conflito, para expulsar os indígenas. E aí, todo ano, aí eu fui lá, aconteceu isso em 2010, quando eu cheguei lá, por mais um ano, acho que era o terceiro ano, segundo ou terceiro ano, que as plantações dos Chavantes, eles não são agricultores, eles são caçadores. Eles foram obrigados a serem agricultores para sobreviver. As plantações deles foram queimadas pelos poceiros. Aí eu entrevistei o Cacique Damião, tem até um curta-metragem que eu fiz com um amigo meu nessa época, dessa viagem que a gente fez, dessa entrevista que eu fiz com o Cacique Damião, sobre essa situação, né? Então, uma situação muito dura, assim. Quando eu vi aquilo, né, é isso, assim, eu comecei a pensar sobre essas ideias de 2010 para cá, porque, assim, e aí, para chegar na aldeia, né, eu saí de São Félix do Araguaia para chegar até a aldeia, foi mais de 1h30, né? Eu vou procurar aqui, Jéssica, no intervalo, e mando para vocês no chat. Eu demorei 1h30, né, para chegar lá de carro, e durante 1h30 de carro andando pela mata, não tinha mata, estava tudo queimado. É uma coisa, assim, assustadora, assim, você vê a mata queimada, e não é a plantação, não é a mata queimada mesmo, né? Então, é uma cena do fim do mundo, assim, você vê, assim, sua cara, né? Não precisa ver na televisão, né, e na internet, você vê, assim, então é muito, muito chocante, né? Então, essa é a guerra permanente que os índios vivem há 500 anos. Eles vivem nessa situação de guerra civil, de trauma, essa situação de, né, é isso, né, angústia real, assim, eu não sei o que vou comer, assim, porque todo ano colocam fogo nas minhas plantações, né? O meu mundo, dos meus antepassados, onde tinha mata, tinha bicho, tinha caça, acabou. Esse mundo acabou, né? Então, os Chavantes, como tantas outras etnias, tentam sobreviver, mas eles tentam sobreviver no mundo que já acabou. O mundo dos índios acabou. O que eles viviam aqui nos anos acabou, né? E eles sobrevivem, né? E o Vieira de Castro e a Débora da Nova até diz, né? Bom, a gente vai precisar aprender com os índios, né? Porque o nosso mundo também está acabando e a gente vai ter que aprender a sobreviver no mundo que vai acabar. E essa, digamos assim, a sabedoria pessimista do Vieira de Castro e da Débora Danovski, né? O Vieira de Castro gosta muito do Deleuze, né? Então ele costuma dizer assim que o Deleuze tem um pessimismo da força, né? Assim, tipo, sim, as coisas não estão indo bem, mas vamos encará-las, né? Vamos vivê-las, né? Então, a ideia é essa, né? Como sobreviver no mundo que vai acabar? Para nós, humanidade, né? Bom, vamos aprender com os índios, porque eles já vivem assim há 500 anos. Eles já conseguem viver no mundo que já acabou. No entanto, não dá para a gente viver assim. Bom, esse fato, né, digamos assim, de viver no mundo que vai acabar, isso é para esse século, para o próximo, provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, a gente não pode negar que há culpados e vítimas, né? E há no meio disso, entre os culpados e vítimas, aqueles que se identificam com uns e com os outros. Aí vem um tema importante para nós da psicanálise, que é o tema da identificação. Porque vocês podem pensar assim, mas espera aí, Márcio, se é 0,01% da humanidade que está destruindo o planeta, por que os 99% não... É isso, assim, por que a gente não acaba com isso? Porque são 99%. É a maior parte da humanidade. Por quê? Aí é o problema da identificação. Porque a maior parte da humanidade se identifica com esses que são mais ricos. Então, é toda essa cultura da celebridade, a cultura do glamour, a cultura do dinheiro, a cultura do poder, do falo, né?
cultura fálica de você mostrar poder, de ter dinheiro, de fazer. Então, existe uma grande identificação. É por isso que o capitalismo hoje tem rosto, porque os grandes empresários, eles querem gerar identificação. O Elon Musk quer que você goste dele. O Jeff Bezos quer que você admire ele. O Mark Zuckerberg quer se colocar como exemplo para a juventude. Sejam como eu, crie uma startup, seja bilionário. Então, essa identificação gera uma ligação desejante das pessoas com essas empresas, com seus valores. Então, é o que o Freud mostra, né? No Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ninguém se identifica a um discurso, a gente só se identifica a pessoas. Então, o capitalismo que tem rosto é um capitalismo que eu posso me identificar. Então, as pessoas vão se identificando aos causadores do desastre, como se eles fossem os nossos salvadores, né? White savior, como dizem o pessoal dos estudos raciais, né? Então, Elon Musk se coloca como salvador da humanidade, mas ele faz parte da destruição. Né? Quando eles ficam prometendo viagens espaciais em Marte, eles se colocam como salvadores da humanidade. Vamos salvar a raça humana do seu crepúsculo, da sua destruição. Mas são eles que estão produzindo isso. Eles vão lucrar com a destruição, vão lucrar com a reconstrução. Bill Gates também, né? A Mariana lembrou aí, né? Que aí eles criam fundações para não pagar impostos, né? Dão algum dinheiro para caridade para não pagar impostos. E a gente acha que eles são muito bonzinhos, como o Bill Gates, né? A fundação Bill e Melinda Gates, né? Não tem nada de bonzinho no Bill Gates, né? Então, é uma prova de identificação. Então, é por isso que a humanidade, um dos motivos, né? Não diria que é só esse, que a humanidade fica num estado de, vamos deixar rolar. São eles que cuidam da nossa vida, né? São esses poderosos aí, esses homens brancos poderosos, são eles que cuidam, eles vão saber resolver, eles são muito inteligentes, né? O Bill Gates, o Jeff Bezos, o Elon Musk, eles vão resolver isso. Mark Zuckerberg, muito inteligente, eles vão resolver a crise. Eles ficam prometendo que vão resolver, mas eles só estão lucrando mesmo. Então, com as suas promessas, com a sua destruição, com a reconstrução, eles querem lucro. Então, é como diz Deleuze e Guattari, em nome da axiomática do capital, o capital vai destruindo, desterritorializando o planeta inteiro. Né? Então, quanto mais o capital se expande, mais destruição vem. Né? Então, é como se não fosse exatamente a humanidade que fosse o vírus, é a humanidade capitalista que é o vírus. Né? Porque se o antropoceno começou em 1750, esse é o auge da Revolução Industrial e do capitalismo. Né? Quando o capitalismo e a Revolução Industrial começou a se espalhar. É por isso que alguns autores, como a Donna Haraway, né, que é uma filósofa norte-americana, feminista, uma escritora feminista, diz que, do ponto de vista social, a gente não pode falar de antropoceno, a gente tem que falar de capitaloceno, porque, na verdade, é uma era do capitalismo. Né? E ela diz que dar o nome de capitaloceno é mais correto porque a gente identifica claramente o produtor dessa mudança. Não é o homem, não é a humanidade. Né? É um tipo de homem, nesse sentido bem homem mesmo, né? Homem tem gênero, tem raça, tem localização, tem cultura europeia, ocidental, euro-americana, né? É capitalismo, né? Ou basicamente é o sistema, uma gramática social chamada capitalismo. Então isso é uma coisa que importa para nós psicanalistas, né? Dar nome é importante, nomear é importante. É claro que dar nome é muito pouco, mas dar nome é importante, né? Saber quem é quem, né? Sim, Jéssica. Não, é que escutando você falar, me lembrei assim de uma contra-argumentação sobre isso, né? Que fala que antes do século, sei lá, 17, 18, né? Sem o desenvolvimento do capitalismo, enfim, sem o advento da Revolução Industrial e sem a tecnologia e inovação, né, muita gente morria. Né, que a condição de vida era muito precária, tem toda essa contra-argumentação, né, também. Como pensar isso, Márcio, no teu ponto de vista? Eu acho que a crítica, por exemplo, que eu faço Yuval Noah Harari, né, que é esse historiador israelense, né, que está muito famoso, né, justamente com esse livro que eu citei, né, o Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade. É um livro muito divertido, fácil de ler, e ele é muito engraçado, muito inteligente, tem algumas histórias que ele conta muito boas. Quando ele começa a falar do capitalismo, dá vontade de cortar os pulsos. É muito ruim, porque ele faz uma identificação do capitalismo com a ciência, e eu acho que essa é a questão da sua pergunta. Porque a ciência não é exatamente o capitalismo. Que existam vínculos entre ciência e capitalismo é muito claro, né? O Bruno Latour já mostra isso no livro dele, Jamais Fomos Modernos, né? Que, assim, não dá para separar conhecimento de política.
Então, é claro que tem uma relação entre ciência e capitalismo profunda, né? Agora, esse é o discurso dos capitalistas, né? Dizer assim, mas a ciência salvou a humanidade, as vacinas, né? Medicina, saúde. Sim, mas isso é ciência, isso não é capitalismo. A gente poderia pegar, por exemplo, o dinheiro dos impostos. Por exemplo, se nós fizéssemos o que a proposta do Thomas Piketty, desse economista francês, que ele diz claramente, diz assim, olha, quando eu era jovem, eu achava que falar de socialismo era piada. Assim. Quando eu era um jovem economista, eu achava que socialismo era piada, era uma coisa de museu. Hoje em dia, com meus quase 50 anos, né, não há outra saída senão o socialismo. Só que ele fala de um socialismo democrático, né? Então, acreditar, confiar ainda na democracia para produzirmos um socialismo democrático. Então, o socialismo democrático é basicamente isso. É aquilo que eu falava no final da aula ontem, da equidade. Você dá a cada um o que cada um precisa. Um bilionário não precisa de tanto dinheiro. Então, você tem que taxar ele 90%. O Piketty já fez as contas. Porque ele trabalha muito com matemática, dados brutos, ele trabalha com Big Data, ele é um economista muito interessante. Por isso que a direita e a esquerda, todo mundo gosta do Piketty. Ele é bem interessante e acho que a gente precisa mais de gente assim, né? Que não seja tão ideológico, né? Que seja mais racional mesmo, né? Porque às vezes a questão da ideologia faz você ter uma diminuição cognitiva, né? Porque você fica muito identificado com o discurso, né? Não é o caso do Piketty. Então ele fala, né? Ele chegou a conclusões que o socialismo é a melhor saída. Então ele diz, se nós começarmos a ter imposto de renda progressivo, né? De que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos não paga, ou paga quase nada, daria para criar, por exemplo, na Europa, uma poupança para que todo cidadão europeu tivesse uma renda mínima de 250 mil euros acho que é mais ou menos isso, 250 mil euros aos 25 anos. Então, todo cidadão europeu, quando chegasse aos 25 anos, ganharia uma mesada de 250 mil euros. 250 mil euros, isso é coisa de... Não, acho que é 100 mil e poucos euros. 150 mil euros, uma coisa assim. Bom, é muito dinheiro, né? Assim, é bastante dinheiro para começar a vida. Né? Ou seja, para tornar todo mundo, digamos assim, classe média. Classe média baixa, né? Que seja classe média média, mas é assim, para um jovem começar a vida com 25 anos. Então, assim, é um trabalho de renda mínima. É só fazer as contas, dá para fazer isso. Mas você primeiro precisa cortar os privilégios dessa humanidade privilegiada. Assim, precisa cortar. Não tem outro jeito, né? Como eu comentava com vocês, era a discussão da pandemia 2 anos atrás e acabou isso em 1 mês. E por que acabou? É claro, isso não interessa aos donos de jornais. Isso não interessa aos... Então, assim, a informação não circula, ninguém começa a debater. Né? Então, esse é um tópico que tem que ser discutido nos próximos anos. Assim, taxar grandes fortunas, taxar os ricos e fazer uma distribuição dessas riquezas. Bom, se a gente fizer isso, o dinheiro vai para a ciência também. Então, a ciência é maravilhosa, a ciência é importante. Mas a ciência não se confunde com o capitalismo. A gente pode ter uma ciência avançadíssima no mundo socialista. Porque a ciência é para todos, né? A ciência é um conhecimento, né, específico, detalhado, né, especializado, mas que tem uma devolução social, né, para todos, né? Então, confundir o capitalismo com ciência, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente poder pensar numa ciência livre dessas amarras do mercado, né? Bom, aí o Vieira de Castro e Abravanel falam que se há culpados e vítimas, né? E nesse sentido, por isso que grande parte da humanidade está virando índio, acho que vocês entenderam a ideia, né? Então, assim como o fim do mundo dos índios já aconteceu, o mundo está acabando para a maior parte da humanidade. Então, todo mundo está virando índio, né? Está virando precarizado, né? Está virando desalentado. Então, se isso está acontecendo, né, a gente tem que declarar guerra mesmo, né? É a ideia que o Bruno Latour fala no livro dele, que o Vieira de Castro comenta muito, né? E a Débora Danovski, que é o livro Diante de Gaia, né? 8 conferências sobre o antropoceno. Então, Bruno Latour diz isso, né, que diante de Gaia, né, que está retornando, né, não mais como uma mãe protetora, mas sim como uma mãe destruidora, né, então Gaia retorna, né, essa divindade, né, é uma ideia também que a Elizabeth Stanger discute no livro dela, A Era das Catástrofes, né. Então ela diz isso, né, que a ideia de Gaia, né, que é uma ideia de um biólogo chamado Havelock, não, desculpa, é James Lovelock.
O Lovelock pensa a Gaia como um grande ecossistema conectado, né? Todas as formas de vida conectadas no planeta. Então, como se a Terra fosse um planeta vivo. Então, aí ele retoma o termo Gaia, né? Então, ele mostra isso do ponto de vista da biologia, né? Da ciência dura, que a Terra toda é um planeta, o planeta inteiro é uma entidade inteligente, viva, né? Sensível, né? Só que essa entidade sensível está muito irritada, né? Então, uma irritação provocada na crosta terrestre, na biosfera terrestre, porque ela está sendo muito destruída. Então, Gaia retorna agora como uma deusa, como uma mãe enfurecida. Então, é a guerra de Gaia, né? Então, a gente precisa tomar um lado nessa guerra de Gaia, né? Então, eles falam dos humanos, que causam destruição, e os terranos, né? Os terranos são aqueles que não são exatamente humanos, mas que são aqueles que são filhos da Terra, e não filhos dessa humanidade destruidora, né? Então, é necessário ter uma... Então, é isso, o 0,1% da humanidade são os humanos. Os demais são os terranos, mas mais ou menos, né? Porque muita gente da humanidade está identificada com esses mais ricos e também não quer abdicar dos seus poucos privilégios. Por exemplo, o absurdo nível de consumo que todos nós temos, né? É evidente que a solução não é individual, né? Assim, vamos reciclar o seu lixo que você vai salvar o planeta. Claro que não, é evidente que não. As soluções são muito maiores, numa escala absurda. Mas essa escala absurda tem que ser feita. Então, precisam de decisões políticas para isso. Daí a importância de que a política, obviamente, vai permanecer. São 10 bilhões de pessoas, né? Então, precisamos de política, mas de uma outra política, né? Talvez nessa direção do socialismo. Mas é necessário, para que se alcance paz, diz o Bruno Latour, para que se alcance paz é necessário decretar guerra. Então, assim, a paz só nasce como fruto de uma guerra decretada. Então, você primeiro tem que decretar que há um conflito, de que há uma guerra em curso, daí você envia diplomatas para resolver a guerra, para que a guerra não vire uma guerra sangrenta e destruidora. Então é necessário decretar a guerra para que os trabalhos diplomáticos comecem a acontecer. Então eu diria que a humanidade, ainda seguindo esse raciocínio, não ainda alcançou esse momento, porque a humanidade ainda não acordou para o fato de que é uma guerra. Então não dá para resolver, porque a gente não decretou a guerra ainda, né? Como é que a gente vai enviar os diplomatas, né? É isso, eu não quero que se corte a cabeça desses homens brancos, Bezos, Elon Musk e tal, porque o filho dele está aí para ocupar o lugar, ou qualquer outro está aí para ocupar o lugar. O problema não são as pessoas, são as ideias, né? Mas é necessário mostrar que as ideias têm carne, têm rosto, têm lugar, têm nome e endereço. As ideias se encarnam. Essas pessoas encarnam ideias destruidoras, nocivas. Então é necessário que a gente diga, olha só, vocês são os causadores dessa destruição, é necessário que vocês mudem. É necessário que a humanidade que fica se identificando com eles mude. É por isso que a crise micropolítica na humanidade vai permanecer e vai se exacerbar. Não vai ser a eleição do Lula hoje que vai unir o Brasil, assim como a eleição do Biden não uniu os Estados Unidos. Porque a divisão não é simplesmente entre democratas e republicanos, entre esquerda e direita. É muito mais complexa a divisão. A guerra micropolítica é muito mais profunda, tem muitas dimensões. Eu estou trazendo uma, né, do antropoceno, mas tem várias outras que nós já comentamos, né? Do racismo e várias outras. Então, uma guerra. Tem que decretar guerra para que a gente comece os trabalhos diplomáticos de paz. E o que fazem os diplomatas na época da guerra? Quando eles tentam fazer, eles fazem acordos. E tem que fazer acordo. E aí tem cessação. Aí um país paga dinheiro para outra, né? Como ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Na reparação que a Alemanha teve que fazer aos judeus. Então, o governo alemão roubou muito dinheiro do povo judeu. E eles pagam indenizações até hoje. Então é isso. Isso é negociação de paz. Mas primeiro teve que ter uma guerra, né? Então, a guerra não precisa ser uma guerra armada. Mas é necessário decretar guerra. E isso já está acontecendo. Então a gente precisa dizer quem são os nossos inimigos. As nossas ideias e quem encarna essas ideias. Então esse mundo vai acabar, por bem ou por mal. Por mal, se a gente deixar que as coisas continuem como estão. Por bem, se a gente decretar guerra para começar as negociações de paz. Isso é acabar por bem, né? O por mal é o que já está acontecendo, né? Então o mundo vai acabar por bem ou por mal, né? Então, né, para concluir esse tentando, né, sintetizar para as nossas finalidades aqui o trabalho do Débora Donofrio e do Viro de Castro, né, eles terminam um livro falando, né, de
né, de uma maneira também positiva, tentando encontrar um caminho, uma linha de fuga, né, dentro dessa situação, né. Então eles falam que temos que aprender com os índios, né, porque os índios sobrevivem no mundo que acabou. Então nós temos que aprender com os índios, porque veja, o mundo vai acabar de um jeito ou de outro. Não temos mais como viver como nós vivemos, isso não dá mais, para os nossos filhos não dá mais. Há 15 anos atrás eu falava isso para alguns amigos, inclusive alguns amigos psicanalistas, e eu era muito criticado, assim, que eu dizia assim, olha, os nossos filhos vão apontar o dedo para as nossas caras e vão dizer assim, como é que vocês deixaram que isso acontecesse? Mas, na verdade, nem precisou que os filhos dos meus amigos, os meus filhos, crescessem tanto, né? A gente está vendo a Greta Thunberg e os adolescentes, os jovens, hoje já apontando o dedo para a nossa cara, dizendo assim, olha o que vocês estão fazendo. Aí, assim, muitos me criticavam dizendo assim, mas não é uma política baseada na culpa. De fato, assim, a culpa não é uma coisa boa, né? Mas, ao mesmo tempo, né, esses significantes que o Vero de Castro e a Débora Noves trazem é importante, né? Existem responsáveis por isso. Existem responsáveis por isso. Então, se os nossos filhos e netos nos acusarem de preguiça, de indolência, de que a gente estava muito distraído no Instagram enquanto o mundo estava sendo destruído, bom, eles vão ter razão. Eles vão ter razão. Nós estávamos distraídos mesmo enquanto a destruição estava acontecendo. Então, isso é real, você não precisa esperar nossos filhos crescerem, não. Greta já está mostrando isso, né? Que está na hora da gente acordar, assim, né? Então, se a gente não aprende com os jovens, se a gente não aprende com os mais velhos, se a gente não aprende com os mais jovens, a gente não vai aprender com o quê? Com o meteoro? A gente vai esperar que o meteoro caia na nossa cabeça para que a gente mude, né? Mas como a gente viu no filme, nem isso vai mudar. Não vai, né? No momento de desespero, as pessoas só ficam perdidas, né? Por isso que é necessária frieza, né? Frieza, né? Para lidar com a situação, assim, uma frieza analítica, eu diria, né? Para lidar com a situação. Então eles dizem, né? Então temos que aprender isso. A gente vai ter que se desapegar, né, dos nossos modos de consumo, do nosso modo de vida, a gente vai ter que mudar. Tem muitas dimensões com isso, é necessário entrar aqui, porque isso daí é uma problemática gigantesca e para as próximas décadas, né? Mas, resumindo, eles dizem assim, é necessário a gente pensar uma espécie de ecosofia, como diz o Guattari no livro As Três Ecologias, uma sabedoria da Terra, uma ecosofia do resto. Quem é o resto? É o resto que não pertence à humanidade, são os índios, são os negros, são os pobres, são as comunidades, né, ribeirinhas, né? A gente tem que aprender com o resto da humanidade. São os oprimidos agora que vão ensinar para toda a humanidade o que é sobreviver. Porque as populações que são oprimidas sobrevivem, mesmo que eles vivam no mundo infernal. Porque o mundo infernal já existe para muita gente do planeta, né? Então, os miseráveis, os negros, os indígenas já vivem no mundo arrasado. Então, também existe o fim do mundo dos negros, a gente pode dizer assim, né? O tráfico negreiro, a escravização e o apartheid das últimas décadas já é um mundo infernal, né? Já é um fim de mundo, né? Então, muitas populações viveram seu fim de mundo, né? Temos que aprender com elas, em particular com os índios, né? Então, o Vero de Castro diz, né? E a Débora Noves, né? Temos que viver bem em um mundo pior. Temos que aprender a viver bem num mundo que vai ficar pior. Eu poderia até dizer, talvez o mundo possa ser melhor também, mas é num sentido não visível, assim, é num sentido mais de satisfação, né, no sentido psicanalítico. Talvez a gente encontre satisfação numa vida mais simples. É bem provável que isso aconteça. Então, se ao longo das décadas a gente começar a renunciar a uma série de privilégios no mundo do consumo, é bem provável que a gente encontre uma satisfação psíquica muito maior. Mas para isso a gente vai ter que se desidentificar de muita coisa. Muita coisa. Identificação com os poderosos, identificação com o poder, identificação com o consumo, identificação com a forma fálica de consumir, de dominar, o domínio, né? Domínio sobre o outro, domínio sobre a natureza, né? Então, é um longo processo humano, né, de desidentificação desses ideais, que são ideais que parecem bons na aparência, mas são destruidores, porque eles recalcam a sua faceta maligna, a sua faceta sombria, né? É a velha intenção, né? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Como no sentido do recalque, né? A gente recalca o aspecto ruim para só dar ênfase para o aspecto bom. Mas não é tão bom assim. Então temos que ver a imanência disso, né? Parar de recalcar. Então, as nossas identificações a esse mundo capitalista é o problema do ponto de vista psicanalítico. E talvez, se a gente se identificar disso, a gente encontre mais satisfação, né?
Quando eu chego aqui em São Luís do Maranhão, de avião, eu sempre vejo, assim, do avião, quem já veio em São Luís do Maranhão, né, quem é aqui do Maranhão sabe, né? Quando a gente vai chegando perto do aeroporto, a gente passa por uma enorme região de florestas e rios. É muito bonito, assim, é floresta amazônica mesmo, né? O Maranhão pega bastante, já é a Amazônia legal, né? Então, você chega e você vê um monte de florestas e um monte de rios, é uma paisagem muito bonita, né? Toda vez que eu desço, né, no avião, eu sempre fico imaginando como é que era viver aqui há séculos atrás, né? Então, eu fico imaginando os indígenas que andavam por ali, né? Os indígenas andavam por todos os lados, né? Denominaram a ilha de São Luís de Upauã-Açu, né? Que é Ilha Grande, né? Então, eles entraram, atravessavam, nadavam, canoas, barcos, enfim. É uma civilização, é uma tecnologia, né? Então, a gente tem que parar também com essa ideia. O Verde Castro fala isso na sua conferência que eu passei para vocês, de achar que índio não tem tecnologia. Índio tem tecnologia. Essas formas de parentesco, os seus rituais, as suas maneiras de pensar, as suas curas, a sabedoria das plantas, tudo isso é tecnologia. É bem provável que, do ponto de vista psíquico, os índios tinham muito mais satisfação, os indígenas do passado, do que nós temos hoje no nosso mundo moderno. Então, eu acho que uma contribuição significativa que a psicanálise pode dar para esse debate é mostrar que a satisfação psíquica não vem necessariamente desse mundo que, pelo contrário, só nos causa insatisfação. Então, talvez mudar de mundo, que é um mundo externo, mas também um mundo psíquico, é um mundo externo e interno, mudar de mundo, dar um fim a esse mundo, pode ser algo muito satisfatório do ponto de vista psíquico. E pode também ser aquilo que pode salvar a vida na Terra, né? Para evitar a sexta extinção em massa das formas de vida terrestre.